Sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos dar sequência aqui ao livro de Reis. Estamos seguindo o capítulo 13. Quando eu morrer, enterrarei no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, pondo meus ossos junto aos ossos deles, porque certamente cumprirá ou por ordem do Senhor clamou contra o altar que está Betel e contra as casas dos altos e estão nas cidades de Samaria. A persistência de Jeroboão no pecado. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho, antes entre os povos tomou a constituir sacerdote para lugares altos, a quem queria consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso tomou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la, extingui-la da terra. Profecia de Aias contra Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este a sua mulher: Dispõe-te agora, disfarça-se, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta, aliás, o qual, meu respeito, disse que seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele, e te dirá o que há de suceder este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se e foi a Siló, encontrou na casa de Aias. Aias já não podia ver, porque os seus olhos já tinham escurecido por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aias: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar sobre seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aias o ruído de seus pés quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras e novas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Porquanto te levantarei do meio do povo, te fiz príncipe sobre o meu povo e de Israel. E tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou aos meus mandamentos e andou após mim de todo o teu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste mal e pior do que todos os que foram antes de mim. Fizestes a outros deuses a imagem de fundição. Para provar-me a ira, me viraste as costas. Portanto, eis que tratei o mal sobre a casa de Jeroboão. Eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como lança fora o esterco, até que todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. O que morrer no campo aberto, as aves do céu comerão. Porque o Senhor o disse: Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseste os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteava e o sepultara, porque de Jeroboão só este mandara a entrada em sepultura. Porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para que um rei sobre Israel, que eliminará seu dia a casa de Jeroboão, que, digo eu, há de ser lá, também o Senhor ferirá Israel, e quem agite
como a cana como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais, e espalhará para além dos Eufrates. Portanto, fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonando Israel por causa dos pecados de Jeroboão cometeu, e pelos que fez a Israel cometeu. Então a mulher de Jeroboão se levantou, chegou a Tirsa, chegou ela a limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no, e todo Israel pranteou segundo a palavra do Senhor por intermédio da profeta, aliás, seu servo. Porquanto mais altos de Jeroboão como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com os pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá de 41 anos de idade. Era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera em todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. No Amá era o nome de sua mãe Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, e provocou a zelo mais do que fizeram seus pais, porque também os de Judá edificaram altos estátuas, colunas e postes, ídolos e altos de todos, elevados outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutas culturais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsará diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, e também levou todos os escudos de ouro de Salomão que tinha feito. Em lugar disso, fez o rei Roboão escudos de bronze, e entregou as mãos a capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas usavam os escudos e tornavam trazê-los para a câmara da guarda. Quanto mais os atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais, e com eles sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe Amonita. Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. O reinado de Abias de Judá. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados do que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levando seu filho depois dele, e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os seus dias de sua vida, senão no caso de Urias, o Eteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias de sua vida, quanto ou mais atos de Abias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão.
Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Asa de Judá. No 20º ano, Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos culturais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, despôs dignidade de mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que eles mesmos consagraram, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair junto a Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restante nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei entregou às mãos de seus servos, e rei Asa enviou Bel-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães de seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu Dijon, Adã, Abel, Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e ficou com Tirsa. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, a sua madeira, com seu Baasa a edificara. Com elas edificou o rei Asa a Gebá de Benjamim e a Mispa. Quanto mais os atos de Asa e a todo modo seu poder, e a tudo quanto fez, as cidades edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Porém, no tempo de sua velhice, padeceu os pés, descansou Asa com seus pais, e com ele foi sepultado na cidade de Davi seu pai, e Josafá seu filho, rei em seu lugar. O mau reinado de Nadab de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, andou nos caminhos de seu pai, no pecado com seu pai, e fizera pecar Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, casa de Isacar, e feriu Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa, no ano terceiro de Asa,